E aí, pessoas, tudo bem? Nômade Cerebral, o canal que tem a menor consistência e periodicidade seguida da internet, do YouTube, enfim. Vamos lá, né? Mais uma vez destruindo com o próprio algoritmo. Mas assim, eu tenho que falar sobre coisas sérias hoje. Porque, obviamente, eu sempre penso em postar aqui seguidamente, sempre penso em manter a constância, mas aí, enfim, uma série de fatores influenciam. E como eu toco esse canal aqui como muito mais como diversão a minha e muito mais vamos dizer assim, uma terapia, então ele não pode ser levado a sério a não ser pelo conteúdo que eu vou falar agora. Faz tempo que eu venho sentindo é algo que eu não posso explicar, né? Um sentimento de não pertencimento, não digo ao planeta, mas o não pertencimento ao tipo de pensamento coletivo que a humanidade tem. Porque eu vejo amigos meus, amigos que eu digo são pessoas que eu conheço de longa data, né, que são pessoas a qual eu estimo, né, tenho apreciação pelo contágio que elas me proporcionam quando a gente está junto. Ou seja, são pessoas agradáveis de estar junto. E só que eu vejo elas ainda muito presas ao material, muito presas a algo que a vida pode proporcionar com dinheiro. E aí eu analiso isso e fico pensando, poxa, essa pessoa não se descolou dessa realidade material para colar a ideia dela sobre algo muito maior. O que eu vou falar sobre isso? O pessoal vai achar agora, pronto, o cara virou o piradão agora da religião, ou o piradão cristão, o piradão em Deus e Jesus Cristo, porque leu a Bíblia de cabo a rabo, e não tem nada a ver. Eu nunca cheguei a ler a Bíblia de ponta a ponta, mas sei de algumas passagens ali que foram bastante emblemáticas para mim, e que eu tenho nitidamente na cabeça a respeito de leitura, e também de vídeos a respeito da Bíblia, né? Com filmes bem embasados, filmes onde tu consegue perceber que a pessoa realmente ela pode ter utilizado igual a cena de cinema e utilizado, vamos dizer, o impressionismo, as belas artes para causar um choque, mas que aquilo ali está muito inerente e muito próximo do que realmente aconteceu. Mas vamos lá, vamos às concepções, ao jeito de pensar. O que eu de fato acredito que é Jesus Cristo na Terra? Algo que não pertence a este terreno, algo que não é humano e é tão sobre-humano a ponto de ser algo que a gente pode considerar fora da Terra. Por ser celestial, é algo extraterreno, logo é um extraterrestre. Só que no melhor sentido da palavra. Tem gente que vai achar que eu estou escarnecendo, debochando. É que o pessoal cola a questão de celestial, que é algo que está nas nuvens, com algo que não pode ser extraterrestre. E aí que tá, é uma forma de visão. Só que daí, tirando esse pensamento que ele é totalmente fora do dogma, tem uma outra coisa que vem junto com esse sentimento. Algo de, tipo, eu não quero ficar falando de coisa ruim, porque o canal aqui não tem o cunho de falar sobre coisas negativas, muito pelo contrário. Se ele é terápico para mim, ele pode ser consolador, um amigo, um parceiro, só que enfim, não deixa de ser um monólogo, porque sou eu falando sozinho. Mas quem tá do outro lado ouvindo pode tanto ouvir as minhas palavras, como pode refletir e pensar, poxa, esse cara aí não é tão doido assim. E aí eu fico analisando, tem muito astrólogo comentando a respeito, muita gente espírita, e querendo ou não, tem outros tipos de religiões, também cristãs, que também creem muito em Deus, que falam a respeito de algo muito impactante que vai acontecer no planeta. E aí se tu junta tudo isso com a sensação que algumas poucas pessoas que eu conheço citam de uma questão de ausência, é como se tu estivesse aqui apenas cumprindo um papel. Parece que tu não está na Terra para de fato viver a experiência humana. Parece que estamos aqui, esses que têm, vamos dizer assim, uma sensibilidade maior, que a gente está vivendo a gente viveu até alguns anos atrás um amadurecimento humano, terreno e extremamente preso ao material. Mas eu me sinto, sei lá, desde 2000 e... não sei se eu posso dizer 16, 18, com tudo que aconteceu no mundo, né, com a questão de saúde. Mas uma sensação de que, cara, nós não temos o menor controle do que vai acontecer. Nós não temos como prever as coisas que estão por vir. Nós não temos como... enfim, como tomar controle de nada. Simplesmente as coisas acontecem, as coisas elas vêm, surgem. Nós não temos controle sobre o que está acontecendo. Nós não temos como
vamos dizer assim, tipo, prever vou me prevenir. E o pessoal fala muito em atividade geológica, o pessoal fala muito em vulcões saindo do adormecimento e voltando ao despertar, né, voltando à atividade, ou seja, vulcão inativo, né, voltando à atividade. Fala-se muito em tsunamis, alguns poucos falam que algo virá dos céus, e aí logo eu penso o seguinte: temos, querendo ou não, na nossa galáxia e aqui no entorno do nosso sistema solar, inúmeros cometas, asteroides que podem estar aqui orbitando, e aí tipo, ninguém percebe, ele vem numa velocidade tremenda, a ponto de, mesmo que tu identifique a aproximação dele, tu não tenha como fazer nada para, vamos dizer assim, explodir ele antes de atingir a atmosfera. E é assim, uma vez que algo vem extremamente rápido e passa da nossa atmosfera, tu tem poucos segundos para tomar uma atitude. E aí, qual é o humano com toda a tecnologia do mundo, mesmo que dominando o poderio bélico e bombas nucleares, que vai poder tomar a tenência de ter uma atitude contra isso? E aí fica aquela incógnita: quais serão os tempos futuros? O que virá pela frente? E outra, será que esse apego ao material, porque, por exemplo, tem alguns amigos, são poucos, né? É verdade que são poucos, que dão muita ênfase para o carro da marca tal, o carro não sei o que, a casa não sei o que, a quantidade de grana que eu vou ter daqui a tanto tempo. E aí eu olho, claro, eu não vou ser hipócrita, a gente precisa de grana para viver aqui. Afinal, sem dinheiro tu não consegue ir no mercado, tu não consegue ter uma roupa para tampar teu bumbum, para colocar um calçado no pé e não andar aí furando o pé em qualquer coisa na rua. Então é necessário dinheiro. É necessário termos, vincularmos, corrermos atrás. Só que daí eu fico pensando, tá, e se do nada acontece uma catástrofe de grandes proporções no mundo e a gente simplesmente acorda para um detalhe que não adianta nada tu ter um prédio, vamos dizer assim, lotado, abarrotado de cédulas, se daqui a pouco tu não vai ter nem o que comprar. Porque imagine a tua situação preso a este planeta sem ninguém mais da população. Somente uma pessoa. Somente tu. Não interessa teu sexo, tua raça, tua crença, nada. Tu, sozinho, em todo o planeta. Olha o quão melancólico isso iria ser. O quão triste isso seria também. Porque assim, muitas pessoas fica complicado. Porque mesmo tendo regras, sempre tem alguém que não quer cumprir com uma regra ou outra. Então o trânsito é chato, ser pedestre em meio ao trânsito é chato, ser pedestre em meio a outros pedestres é chato, ir fazer compras no mercado é chato, porque as pessoas entram um corredor e outro, colocam o carrinho a seu bel prazer e não se importam com o outro que tem que transitar. Então assim, é uma questão de uma selva de pedra o tempo inteiro, né? É a lei do mais forte, é a lei do eu quero assim, não interessa os outros, né? É isso que a gente executa. E isso que temos regras, imagina sem elas. Mas aí tu imagina tudo isso acabando assim, do nada. Todo o teu conceito, toda a tua criação, todo o teu dogma religioso caindo por terra, na hora, de uma hora para outra. Simplesmente tu vê o mundo com uma população tipo próximo de zero ou a zero e só tu lá. Aí tu imagina, de que adianta ter todo um planeta gigantesco do tamanho que é o nosso, se daqui a pouco tu vai ser um andarilho, se daqui a pouco tu vai ter que voltar para a coisa mais primitiva que tem, que é, tu vai ficar sem internet, tu vai ficar sem luz, né, sem energia, porque não vai ter ninguém para tomar conta dos cabos, então logo eles vão começar a arrebentar aqui e acolá, com outra série de fatores naturais, um raio, uma ventania e coisas do tipo, e aí tu não sabe fazer nada disso. E aí tu fica num planeta sem luz, totalmente na penumbra, sem geladeira, tu vai ter que caçar para comer carne, os que gostam de comer carne, tu vai ter que plantar para ter a tua colheita, e tu vai viver apenas disso. Tu vai plantar, comer, então continua te alimentando, até que um dia tu vai acordar, não vai ter força para fazer mais nada, e tu vai morrer por inanição. Tu vai deixar de existir por inanição. Imagina tudo isso acontecendo. Olha que maluco. E é isso que eu pensei agora. Daí eu pensei, quer saber, eu vou fazer um vídeo sobre isso agora. Por mais que me chamem de louco, que, sei lá, pensem que eu tô passando por algum problema, por alguma dificuldade, mas não. Foi apenas uma linha de raciocínio que veio muito forte.
Tanto que esse vídeo eu não vou colocar música, porque o objetivo aqui não é entreter com musiquinha, entreter com vibe boa. Mas eu também não quero falar de um assunto que entristeça. Apenas te coloca na situação. Tu, dono do mundo. Só tu existindo aqui. Tu não tem mais pai, mãe. Tu não tem mais amigo, amiga, namorada. Tu não tem mais nenhuma referência do que tu teve a vida inteira. Tu não tem mais nenhuma outra pessoa pra interagir. Seja pra dar uma buzinada no trânsito e dizer, pô, fez cagada. Não, tu não tem nada disso, nada. Nem, vamos dizer, nenhum cachorro sobreviveu também. Só tu, somente tu. Nem um pássaro. Talvez um ou outro animal, tipo um boi, uma vaca, né? Mas assim, todos muito distantes de ti. Sempre tu tem, quando tu quer encontrar um, tu vai ter que andar muito. E aí o mundo tomado de novo, o que é hoje a selva de pedra, por cobras, ratos, ratazanas, né? E aí tu vê uma série de animais que tu não costumava ver. Mas, por exemplo, aves, que na minha opinião é um simbolismo de liberdade maior do que um animal que pode bater asas, um animal alado, e pode simplesmente, se ele tiver forças, ir de um continente para o outro, independente do clima. Para mim isso é fantástico. Tu não depender de querosene, combustível qualquer, levantar voo e sair de uma ponta para outra do planeta. Simplesmente tu vai lá, bate as tuas asas e enquanto tu consegue, tu vai de uma ponta a outra. Mas aí, por exemplo, o simbolismo maior de liberdade, nenhum deles existem. Sei lá, um pensamento bem maluco. E tudo que tu tem é tu. Tu tem a ti mesmo. E alguns animais, mas cachorro não, porque cachorro é o que mais interage com o humano, né? Cachorro e gato, mas cachorro ainda mais. É o mais parceiro. E aí nenhum familiar. E tu te torna um andarilho. Tu te torna aquilo que tu lutou uma vida inteira pra nunca ser. Que é um cara que vive em condição de rua. Que ele tá ali à mercê de catar alguma coisa. Aí tu imagina tu entrar em uma série de prédios onde tu a vida inteira quis entrar e não pôde, seja pela tua condição financeira ou por uma restrição ao qual tu não pertence àquela classe social, ou simplesmente tu nunca teve a oportunidade de entrar. E aí tá tudo liberado, porque não existem pessoas para te banir. Ao mesmo ponto em que não tem regras para tu seguir, tu tá livre, tu tá totalmente sozinho. Então não adianta nada não ter regras. Porque tu vai poder fazer o que tu bem entende, ao mesmo tempo que tu vai pensar o tempo inteiro em um compromisso com a comida. Porque tu tem que ter, sei lá, 2, 3, uma refeição por dia minimamente para sobreviver. E aí tu tem que zanzar por aí, que nem um louco. E com alimento escasso, sem a produção gigantesca que a gente tem hoje, e ninguém também para compartilhar essas histórias. Imagine vocês ouvindo esse podcast, quando daqui a pouco não existe mais humanidade no planeta, só tá tu, né? Só tu aí do outro lado, ouvindo isso aqui e refletindo, caramba, esse cara falou isso, sei lá, no dia, agora dia 26/8/2022, e eu tô ouvindo isso, sei lá, em 2025, 2045, e o que o cara falou se tornou realidade, só tô eu. Ou daqui a pouco tu acha que tu tá sozinho, mas tipo, tá tu num estado, por exemplo. Vamos supor, meu estado aqui, Rio Grande do Sul. Fico eu aqui sozinho, né? Ou tu aí do outro lado, que tá me ouvindo, seja o estado que tu tiver, o local que tu tiver no planeta, e tu tá sozinho num, sei lá, num raio de 500 quilômetros. Não, daí tipo, não tem mais ninguém ali que tu não vai ter tempo durante a vida de esbarrar com outra pessoa. E essa outra pessoa também tá lá longe, achando que ela também tá sozinha. E aí, tipo, tudo que tu vai querer ver é algum humano ou talvez um cachorro. E aí não tem. E aí, daqui a pouco, ou a internet ficou totalmente liberada em energia elétrica, porque não tem ninguém pra cuidar, ou ela acaba, como eu mencionei no começo. E aí, cara, tu não tem interação, e daqui a pouco tu não tem nem isso aqui pra ouvir. Nem que seja assim, todo dia tu dando play nesse mesmo vídeo, pra ouvir a repetição de alguém falando contigo, mesmo que tu não tenha interação nenhuma. Cara, eu me peguei pensando isso agora. Seja tu aí do outro lado, homem ou mulher, reflita sobre isso. Porque isso aí é o que vai fazer as pessoas se conscientizarem, caso aconteça alguma grande catástrofe, de que, cara, tu não tem controle sobre absolutamente nada na tua vida. Nada. Enquanto a gente está dormindo, pode vir um meteoro aqui do nada e despencar no planeta, um asteroide, e dizimar com boa parte da população. Não pelo impacto, mas pelas consequências dele. Uma ativação ou uma reativação de um vulcão.
que estava adormecido, ou que daqui a pouco tinha se transformado numa montanha e não tinha a menor possibilidade de ser reativado, e aí por causa da pancada, um terremoto, ele vai lá e, opa, beleza, vou criar um duto aqui e vou expelir lava. E aí com isso, sei lá, cria-se uma ilha nova numa ponta, mas mexe com a placa tectônica devido ao impacto ou devido à atividade vulcânica, e quando vê, pimba, tsunami. E aí o tsunami vem e varre toda uma costa, seja aqui no Brasil, seja no México, seja na África, na Europa, no Oriente Médio. Pensem ali o mar Mediterrâneo sendo tomado por água. Toda a ponta ali do continente africano, ponta norte, varrida. Talvez Marrocos, boa parte. Turquia. Toda a parte ali da Europa, né, o mundo velho. Portugal. Inglaterra. França. Itália. Espanha. Países eslavos. Países germânicos, como Suíça, Áustria, Bélgica, a própria Alemanha. Imaginem, eu citei antes o México que é entre os continentes norte e sul, né? Ele é a parte central, mas está mais próximo do continente norte. E imagina ele sendo varrido do nada. E aí daqui a pouco, por mais que ainda tu tenha certeza de que ainda existam pessoas no planeta, mas daqui a pouco tu perdeu toda a tua família, tua mulher, teus filhos, os teus parentes que são os geradores, né, da tua família, ou seja, a tua árvore genealógica. E aí daqui a pouco tu tá num lugar e tu é obrigado, por uma condição natural, a ficar isolado. E aí entra esse pensamento que eu falei agora, que eu dissertei, sobre a sensação de, bah, que legal, estou vivo. Mas em contrapartida tu é tomado por toda a tristeza do mundo, porque tu não quer tirar tua própria vida, não quer deixar de existir, mas daqui a pouco não faz sentido tu continuar aqui, porque todo mundo que tu gostava, todo mundo a quem te trazia referência de algo não tá aqui. Isso é muito louco. É uma sensação que é uma mistura de tristeza com melancolia, com um pensamento profundo, eu não sei dizer. E isso me veio enquanto eu tava ali agora. Ainda era dia 25, eu tava ali tomando banho, a água batendo no corpo, eu limpando e pensando, poxa, o brasileiro tem tanto essa questão do lavar a alma, né, com o banho, que é uma questão que mistura a nossa higiene com uma questão que veio dos índios, provavelmente, de lavar a alma. O banho ele tem muito aqui pro brasileiro, principalmente o que deu sequência ao DNA dos índios, de purificar a alma. Então o brasileiro tem muito essa cultura. Primeiro porque é um país quente, e segundo, por causa desse simbolismo. Nós temos isso que está enraizado em todos nós. E aí mesmo, como eu digo de brincadeira, os filhotinhos de europeu, né, os filhotinhos do Cáucaso, os filhotes da África, os filhotes eslavos, ou da América do Norte, ou os filhotes asiáticos, ou o pessoal lá da Oceania, todos esses que vieram para o Brasil para transformar este país maravilhoso na baita mistura de raças e etnias, enfim, nações que é. Afinal, somos um continente de uma vastidão cultural imensa, né? E esses acabaram tomando esse gosto, acabaram abrasileirando com esse nosso jeito, né, do banho. E aí, enfim, eu ali tomando banho pensando nisso, já que eu estava debaixo da água, pensei sobre a água, né? E pensei nessa possibilidade de daqui a pouco eu existir, mas as minhas referências não estarem aqui para compartilhar nada, e talvez para nunca ouvir isso que eu tô falando. E aí o recado que eu digo a todos vocês é, cara, se tu puder hoje, seja tu homem, mulher, diga pro teu pai, pra tua mãe que tu gosta deles pra caramba, abraça todo mundo que tu puder, mesmo que tu não tenha explicação e que tu não queira compartilhar esse áudio e dizer assim, cara, eu vi um louco ontem muito doidão, falando uma coisa muito pirada, que eu achei muito nada a ver, achei o cara muito louco, mas que eu resolvi, por causa do que eu ouvi, eu vou fazer isso. E é isso, pessoal, esse é o recado que tá dado, né? Eu não tô aqui bancando o profeta, porque tem muita gente falando sobre isso, mas é interessante a gente pensar na possibilidade, que talvez o fato de pensar na possibilidade te faz melhorar um pouco, pelo menos por alguns dias como ser humano. E eu digo isso pra vocês porque eu sou falho,
eu sou humano, né? Todos que estão aqui erram. E às vezes eu erro no trânsito, às vezes eu erro no cotidiano, né? Ao dizer alguma coisa que eu daqui a pouco falei na melhor das intenções, porém eu não olhei para o rosto da pessoa que ouviu e daqui a pouco sem querer eu ofendi ela. E às vezes mesmo quando tu não fez algo errado, quando tu acha que tu não fez, conversa com a pessoa e diga: fulano, fulana, seja lá teu gênero, enfim, se tu é trans, se tu é cis, eu nem sei todas as definições, mas aí conversa com a pessoa: tu me permite trocar uma ideia contigo? Por acaso eu te ofendi em algum momento com o que eu falei? Porque assim, se daqui a pouco tu mostrar um pouco de sensibilidade, um pouco de compaixão, vamos dizer, de empatia, é a melhor definição. Empatia, para quem não sabe a definição, é se colocar no lugar do outro. Se tu tiver um mínimo de empatia e pensar nessa questão de não estou aqui, estou no lugar do outro a quem eu atingi, até rima isso, e junta isso que eu falei agora com tudo que eu falei anteriormente, e se todo dia a gente acordasse e pensasse nisso, talvez o mundo já teria passado por uma transição ao ponto de nós realmente daqui para frente pudermos considerar que a raça se tornou humana, uma raça que tem consciência dos seus atos e que vai começar a cuidar do próximo como se deveria ser cuidado de si mesmo. E é isso que está lá nas escrituras e que eu acredito fortemente, independente de religião. Porque as religiões eu também tenho uma certa, vamos dizer aqui, é um achismo meu, mas eu tenho uma certa convicção que muitas das religiões, com os conceitos que pregam através de dogmas, impondo medo e não respeito, elas com o tempo vão acabar caindo. Só que isso é um papo para outra hora. Agora eu estou falando aqui da questão do pensar em como será a continuidade do nosso eu sem os outros, sem a referência, ou mesmo que não sejam pessoas próximas a ti, mas tu não tem a possibilidade de conviver com outra pessoa, seja por uma distância muito difícil de vencer, uma barreira de uma distância muito longa, ou seja por de fato tu estar sozinho. Ou imagina uma pessoa sozinha em cada continente. Olha que doido. Tu tem uma ilha de quilômetros de extensão que talvez caminhando tu não vai conseguir numa vida inteira ir de ponta a ponta. E que também não faz muito sentido tu ficar caminhando, porque se daqui a pouco tu caminhar 300 quilômetros em cerca de um ano, tu talvez andando tudo isso, tu vai chegar num outro estado. Legal, tô vendo aqui a paisagem, bonito. Mas até lá tu não vai interagir com ninguém. E nesse caminho tu vai ter que parar, dormir em algum lugar e achar comida. Então, pensa nisso.